Eu desejo cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Eu dou graças a Deus por esta rica e gloriosa oportunidade que mais uma vez Ele me concede de nesta noite poder estar aqui e posicionar-me à frente deste aparelho, deste instrumento, para mais uma vez trazer-vos um vídeo mensagem. Agradeço a Deus pelo dia, agradeço a Deus pela vida, agradeço a Deus pela saúde, agradeço a Deus pelo pão, pela água, pelo livramento, agradeço a Deus por tudo que Ele tem sido, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele é. Louvo e exalto a Ele na beleza da sua santidade. A Deus seja a honra, a glória, o louvor, o domínio, para todos sempre. Amém. Queridos, amados irmãos, amigos da Palavra de Deus, quero nesta oportunidade maravilhosa em que Deus me concede, trazer-vos desta oportunidade o comentário da quarta lição da revista da Escola Bíblica Dominical. A quarta lição que traz por tema ética cristã e aborto. Como tema texto, ou assunto texto, temos o Salmo 139, verso 1 ao verso 18. Esse é o texto para a nossa meditação, para que assim os irmãos e amigos possam estar a meditar nesta oportunidade. Ética cristã e aborto. Este é o assunto que estaremos a comentar nesta oportunidade. E como eu tenho dito que, sendo o assunto da nossa lição da escola dominical, ética cristã, e o assunto que compõe esse tema, convém-nos sempre ressaltar o que quer dizer ética, para que assim fique bem memorizado no coração dos amados e dos queridos irmãos. A palavra ética possui origem no vocábulo grego ethos, que significa costumes ou hábitos. Este é o significado da palavra ética, que por sua vez é oriunda do vocábulo grego ethos. No latim, o termo usado se corresponde a mos, moral, no sentido de normas ou regras. Isso é o que significa a palavra ética, que tanto nós ouvimos e ouviremos a se falar no nosso dia a dia. Então, isso é o que é ética. E cristã, sabemos que refere-se aos seguidores de Cristo. Pois bem, só para nós guardarmos bem no coração o que quer dizer ética. O que quer dizer que alguém está se referindo quando fala que fulano faltou com a ética? Isso é falta de ética, ou seja, fulano não tem bom costume, fulano não tem bons hábitos, fulano não tem norma, fulano não tem regra. É isso que está se referindo quando fala que
alguém está faltando ou não tem ética. Pois bem, então estaremos tratando de um assunto nessa oportunidade. Acredito que daqui para frente as lições serão mais fáceis em relação à lição primeira, a segunda e a terceira. Mas da quarta para a frente serão mais fáceis de se falar, de se comentar. E esse assunto aqui em apreço, o qual estamos a discutir, é um assunto bastante polêmico. É um assunto que requer daquele que ensina autoridade, ousadia, para falar sobre o assunto aqui em questão, que é o aborto. Porque quando nós falamos em aborto, quando nós falamos nesse crime hediondo, nesse crime contra a vida, queremos falar referindo-nos tão somente àqueles que não são crentes. Como que, se essa prática do aborto é uma prática apenas de quem não é crente, o que não é verdade. O que não é verdade. Há muitos crentes que praticaram o aborto, estão praticando o aborto, viu? Estão praticando o aborto. Isso aqui não é um assunto para abranger somente os descrentes, somente os católicos, somente aqueles que não são cristãos. Não! Esse assunto aqui, nós temos que nos preocupar em abranger, em primeiro lugar, as nossas igrejas. Porque as nossas igrejas não estão isentas dessa prática, não estão imunes a isso, a praticar isso. E há muitos crentes dentro das igrejas evangélicas que já cometeram o ato de aborto. E outros estão cometendo. E outros virão a cometer. Porque, lamentavelmente, a prática sexual fora do casamento, ou dentro do casamento, quando gerado um filho, o pensamento é logo de abortar. Foi uma gravidez indesejada, num momento que as condições financeiras não propiciam, então vem o desespero e, como solução, provoca o aborto. Refiro-me a crente. Estou falando de crente, pois não estamos lidando com anjos. Estamos lidando com seres humanos que dão muito ouvido aos meios de comunicações, e os meios de comunicações incentivam o aborto, propaga, divulga o aborto no caso de uma gravidez indesejada, chamado de acidente. E, lamentavelmente, muitos casais de namorados crentes, de noivos crentes, têm cometido o aborto, têm praticado o ato de aborto. Isso eu não tenho dúvida em falar, irmão. Porque são humanos. E o casamento dos crentes hoje, os namoros dos crentes hoje, envolve sexo livre. A prática do sexo aberto, livre, no namoro dos crentes. E no momento desse, uma gravidez. E no desespero de esconder e ocultar o pecado do sexo, se faz o aborto, provoca um aborto.
intencional, maligno, diabólico. Então uma revista como essa, uma lição como essa, irmão, nós temos que falar ela com autoridade. Nós temos que falar ela não só atacando os descrentes, mas também os nossos crentes, também as igrejas evangélicas. Porque são constituídas por humanos, por pessoas humanas. Pessoas que frequentam, pessoas que estão envolvidas em tudo que é deste mundo. E o mundo incentiva ao aborto. O mundo incentiva a prática do sexo livre, mesmo fora do casamento. Então há aqueles crentes que praticam aborto no namoro, no noivado, e há aqueles que também praticam dentro do casamento. Uma gravidez indesejada, mas o sexo não era, a prática não era. O momento ali que estavam os dois não era indesejado, era desejado, um desejando o outro. Aí acontece a gravidez, e não queria que isso acontecesse. As condições financeiras não vão bem, e aí entra o desespero, e em comum acordo, ou às vezes sem o acordo, sem o consentimento do marido, provoca o aborto e acha que está tudo bem, que ninguém viu, o marido não ficou sabendo, mas Deus viu, mas Deus sabe, e Deus vai cobrar. Então essa lição aqui, irmão, precisamos ter ousadia para falar. O que lamentavelmente hoje nas nossas igrejas não tem. E não se pode falar com ousadia. Tem que falar como chama o pecado. Tem que falar como que se isso não acontecesse no meio dos crentes. Tem que falar isso como que se isso não acontecesse no meio da igreja. Que é uma prática inerente de quem não é crente, de quem não conhece Jesus, o que não é verdade. O que não é verdade. Lamentavelmente, irmão, o namoro dos crentes hoje é de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 anos, até mais namorando. E dentro desse namoro longínquo, não acontece nada que possa causar, só se forem anjos, assexuados, pessoas assexuados, que não desejam um outro ali, tocando, abraçando, amassando. O namoro dos crentes hoje é assim. Eles vão para o cinema, ficam no escurinho, vão para a praia, fica sozinho na praia, numa casa alugada, dentro do carro. O namoro dos crentes hoje está pior do que o namoro de quem não é crente. Porque quem não é crente faz aquilo que lhe é próprio, que lhe acha conveniente. Mas quem é crente e conhece a palavra de Deus, fazendo, tendo conhecimento, torna-se pior do que quem não é crente. Mas lamentavelmente não há disciplina na igreja. E nem doutrina na igreja. Isso aqui não se ensina na igreja. Não se ensina. E nisso os crentes estão pecando, praticando sexo fora do casamento, namorados, abortando, cometendo aborto, crime contra a vida. E às vezes nós queremos abranger apenas os descrentes. E isso me preocupa, irmão. Isso me preocupa. Porque estamos querendo fingir uma coisa que não é verdade. Nós queremos negar uma realidade que está diante de nós. Namoro de crente antigamente, irmão, no máximo, estourando para se casar há 2 anos. 2 anos para se casar. Quando
um judeu tomava uma moça, desposava uma moça, era 1 ano, sem ver a moça, até que, completando 1 ano, ele vinha tomar a moça como esposa. O dos crentes não tem data para tomar a moça como esposa. Eles vão namorando e nisso vai anos e anos e anos e anos. Mas muitos deles dizem que nada acontece. Não sai do beijo. Oxalá isso seja verdade. Mas é perigoso. É duvidoso. Você está ali com a namorada todo dia da semana. Ela na sua casa, você na casa dela, indo para tudo quanto é lugar. E ficar só no beijo. Você é crente demais. Ou não gosta do negócio. Crente demais não pode ser, porque se fosse, já tinha casado e não dava razão e motivo para questionar a integridade da mulher e nem a sua. Mas lamentavelmente muitos dão motivo para se fazer comentário pelo tempo em que se namoram. Ou até mesmo com quem se namora. Está cheio de moças crentes que namoram com pessoas que não é crente. E não há disciplina contra essas coisas. É lamentável, mas é uma realidade, é uma verdade. Então aqui está um assunto bastante palpitante, que deveria falar com muita firmeza na igreja. Deixar claro que o aborto é crime. O aborto é crime. Contra a lei de Deus. Talvez não seja contra a lei dos homens. Mas contra a lei de Deus é crime e Deus vai te pegar. Ele vai te cobrar. Ética cristã é aborto. Já falamos o que é ética. Iremos falar também sobre o aborto. O tema do aborto implica agressão à dignidade humana e à inviolabilidade do direito à vida. É o tema. Ética cristã e aborto. Esse é o tema e o que ele implica. Ele fala da agressão, de como tem se agredido, de como se tem violentado a dignidade humana. E violado aquilo que é direito à vida. Porque o direito à vida é garantido e protegido por lei. Todos temos direito à vida. Todos temos direito à preservação à vida, da vida. Para isso que tem tantas leis para preservar a vida do indivíduo. Existe tanta lei que muito delas é para preservar a vida do próprio indivíduo. Por exemplo, a lei do uso do cinto de segurança no carro. Existe a lei que diz que tem que se usar o cinto ao dirigir.
como tem uma outra lei que pune o indivíduo que não cumprir a lei do uso do cinto. O que não se precisaria fazer se fôssemos conscientes de que a lei do uso do cinto é para preservar a nossa vida e a vida daqueles que estão conosco no carro. Mas como não se obedece, e pela desobediência muitos têm morrido, quando se podia ter evitado se tivesse usando o cinto de segurança em obediência à lei que determina o uso do cinto dentro dos automóveis. Mas para isso tem que fazer uma lei punitiva, com multa, com penalidade. Que se um cara for pego sem o cinto de segurança, ele é punido com multa em valores e com pontuação na sua habilitação. Por quê? Porque o Estado faz isso para preservar a própria vida do indivíduo, vida que ele mesmo não dá valor por ela. Aí o Estado, como que obrigado a preservar a vida do cara que ele não cuida da própria vida. Mas todos temos direito à vida. E o tema aqui em assunto do aborto implica, porque estão agredindo a dignidade humana e a inviolabilidade do direito à vida. Quando se comete um aborto, estão infringindo, estão violando a lei de direito à vida do indivíduo. Então o tema aqui implica nisso, que estão agredindo a dignidade humana, estão agredindo também a inviolabilidade do direito à vida. Estão violando o direito à vida. O direito à vida é inviolável, não se pode violar. Mas, lamentavelmente, cometendo o aborto, estão violando aquilo que é inviolável, que é o direito à vida da criança. Pois bem, em nossos dias, muitos segmentos da sociedade se mostram favoráveis ou simpatizantes à prática do aborto. Veja que coisa terrível, que coisa diabólica, demoníaca. Nos dias atuais, nós ouvimos, nós vemos, nós lemos pessoas que são favoráveis à prática do aborto, que defendem a prática do aborto. Acerca do assunto, a Bíblia assegura que Deus é o autor e a fonte da vida. Gênesis 2:7, Jó 12:10. É Deus quem dá a vida. Ele criou a vida. Ele deu a vida ao ser humano. E nisso, e somente Ele tem poder sobre a vida e a morte. Somente Deus, mais ninguém. Ninguém tem o direito de tirar a vida, porque Ele não tem poder para dar a vida. Então Ele não pode tirar. Mas Deus tem poder para dar a vida. Então Ele também tem poder para tirar a vida se Ele quiser. Porque Ele diz que Ele mata e Ele faz viver. Ele fere e Ele sara. Porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é sobre tudo e sobre todos. Tudo foi feito por Ele e para
Então a vida é um dom de Deus, é um presente de Deus ao ser humano. Então ninguém tem o poder de tirar, nem o direito de impedir que alguém viva. Somente Deus. 1 Samuel capítulo 2, versículo 6. Nesta lição, abordaremos o conceito de aborto, o embrião e o feto como seres humanos, os tipos de aborto e suas implicações éticas. É o que estaremos abordando nesta lição. É o assunto que estaremos tratando aqui nesta oportunidade. Aborto é a interrupção da gravidez. Aborto é a interrupção, é interromper uma gravidez. Isso é que é um aborto. É não esperar os 9 meses, é não esperar que a criança nasça. É antes dela nascer, tirar, forçar, fazer com que ela saia à força. Por vários métodos, meios demoníacos e malignos, que provocam o aborto, que ocasiona um aborto, interrompendo assim a gravidez que é de 9 meses. Parte da sociedade o considera como um direito da mulher, mas a Bíblia trata-o como um crime contra a vida. Aborto é crime. É um crime contra a vida humana. Para a sociedade, é um direito que a mulher tem de escolher dar continuidade à gravidez ou abortar, interromper aquela gravidez. Com diferentes justificativas, que ele acha que tem o direito de matar aquela criança, aquele bebê. Mas que a palavra de Deus classifica e determina isso como um crime contra a vida. E Deus tomará conta, Deus pedirá conta e ele trará a juízo. A palavra aborto é formada por 2 vocábulos latinos: ab, privação, e hortus, nascimento. Repetindo, a palavra aborto é formada por 2 vocábulos latinos: ab, privação, e hortus, nascimento, que juntos significam a privação do nascimento. Isso quer dizer a palavra aborto. Privar do nascimento. Privação do nascimento. O substantivo aborto é derivado do verbo latino aborior. Aborior. Falecer ou sumir. Expressão que indica o contrário de orior. Nascer ou aparecer. Tá vendo? 2 diferenças aqui. O substantivo aborto, o substantivo aborto é derivado do verbo latino
Tá vendo? Vou repetir. O substantivo aborto, que aborto quer dizer a privação do nascimento. Aborto, que é um substantivo, que quer dizer a privação do nascimento. Esse substantivo aborto é derivado do verbo latino aborior. Aborior, que quer dizer falecer ou sumir. Então, quem comete um aborto está fazendo com que aquela pessoa venha a falecer, a morrer, a sumir, a desaparecer. Isso é o que quer dizer a palavra aborior. De onde deriva a palavra aborto? Aborto é um derivado da palavra latino aborior, que quer dizer falecer ou sumir. Expressão que indica o contrário. A expressão aborior indica o contrário de orior. Orior quer dizer nascer ou aparecer. Totalmente oposta às duas palavras aborior e orior. Assim, conceitualmente, o aborto é a interrupção do nascimento por meio da morte do embrião ou do feto. Isso é o aborto. O aborto é a interrupção do nascimento por meio da morte do embrião ou do feto. Esta interrupção pode ser involuntária ou provocada. Ela pode acontecer de maneira involuntária, por algum problema de saúde, por algo que a pessoa venha sofrer externamente e acaba provocando um aborto. Mas tem aquele que é provocado intencionalmente. Porque a pessoa acha que ele tem direito de escolher se vai ter ou não o filho. O Código de Hammurabi, de 1810 a 1750 a.C., condenava o aborto. No Código de Napoleão, de 1769 a 1821, era crime hediondo. No Código Criminal do Império no Brasil, 1830, era proibido. Hoje, a legislação brasileira permite, apenas nos casos de risco de morte à mulher, estupro e anencefalia. São os três casos em que a legislação brasileira permite a prática do aborto, com justificativa, ou como justificativa, que em risco de morte à mulher, no caso de estupro e anencefalia, quando o cérebro não desenvolve. Nos demais casos, o aborto ainda é crime. Artigo 124
4 do Código Penal. No entanto, no Congresso Nacional, projetos de lei tramitam com a proposta de legalizá-lo em qualquer caso. Veja que absurdo, irmão. Enquanto ainda há uma restrição à prática do aborto, segundo a legislação, somente nesses 3 casos que nós citamos aqui, eles querem legalizar para fazer aborto por qualquer motivo, se a pessoa quiser, desejar, ela fazer livremente. Isso vem do inferno, irmão. São homens usados pelo diabo, usados por Satanás, cheios de cão, que querem essa prática, que é uma agressão contra a vida, que é uma violação ao direito da vida. Mas há um projeto de lei tramitando para legalizar, e há muitas pessoas a favor, querendo, desejando que essa lei seja o mais rápido possível aprovada, para que então possa, em uma eventual gravidez, poder livremente abortar, interromper a gravidez, matando o embrião ou o feto. É lamentável, irmão. Na lei mosaica, provocar a interrupção da gravidez de uma mulher era tratado como ato criminoso. Êxodo 21, 22 e 23. No 6º mandamento, o homem foi proibido de matar. Êxodo 20, versículo 13. Não matarás. É uma ordem. É uma proibição de Deus ao homem contra a vida de quem quer que seja, independente da circunstância. Mas a ordem é: não matarás. Que o homem foi proibido de matar, que significa literalmente não assassinar. E o aborto é um assassinato. O aborto é uma prática de assassinato contra a vida de um ser humano, mesmo no seu estágio de embrião ou de feto, ou até mesmo de fecundação. A vida não começa no embrião nem no feto, começa na fecundação. Ali já há vida. Mas eles querem matar, alegando o direito, a escolha de quem vive e de quem morre. E o pior, do indefeso feto, embrião, que não pode se defender. Mas a ordem de Deus é: não matará, não cometerás assassinato. Os intérpretes do Decálogo concordam. Decálogo quer dizer os 10 mandamentos de Deus dado por Moisés para o povo de Israel. Os intérpretes do Decálogo concordam que o aborto está incluso neste mandamento. Assim, quem mata o embrião ou o feto peca contra Deus e contra o próximo. É um pecado que Deus não deixará impune, ileso. As autoridades podem até deixar, mas Deus não. E o juízo começa no corpo, com consequências drásticas
drásticas, terrível, daquela que comete um aborto matando uma criança. O ensino dos 10 apóstolos do século I, chamado de Didache, condena o aborto. Não matarás o embrião por aborto e não farás perecer o recém-nascido. Didache 2:2. O apologista Tertuliano, 150 a 220 depois de Cristo, ensinou que a morte de um embrião tem a mesma gravidade do assassinato de uma pessoa já nascida, e que impedir o nascimento é um homicídio antecipado. O polemista Agostinho, de 354 a 430 depois de Cristo, e o teólogo Tomás de Aquino, de 1225 a 1274, consideravam pecado grave interromper a gestação e o desenvolvimento da vida humana. Por que nos nossos dias tem que ser aceitável? Tem que se concordar. A vida continua a vida. O valor da vida continua o mesmo. Então o cuidado a ela tem que permanecer o mesmo. Mas é lamentável o que essa sociedade, o que esta humanidade estão querendo, desejando, com a legalização do aborto. Feticídio. O aborto é conhecido também como feticídio, definido por Roais como crime no qual, através do aborto provocado, ocorre a morte do feto, que se presume com a vida. Se nos dermos ao trabalho de examinar a etimologia do vocábulo feto, constataremos que o aborto é um crime não somente hediondo, mas tremendamente covarde, de pessoas covardes contra aquela que não pode se defender. No latim, a palavra fetus significa pequenino. O dicionário latino-português de F.R. dos Santos, Saraiva, define a palavra simplesmente como filho no ventre. Olha que coisa. Olha o que quer dizer a palavra fetus. Pequenino. Veja. Filho no ventre. Como que um feto, um embrião, não é um ser humano, não é uma pessoa com direito à vida? Quem tem o direito de escolher se ele ou ela vai viver ou não? Senão Deus. Qualquer violação contra esse direito é crime. O teólogo americano William Lane Craig aprofunda-se no significado do termo. Assim como eu digo, parece virtualmente inegável que o feto, que é apenas a palavra latina referente a pequenino, é um ser humano nos primeiros estágios do seu desenvolvimento, diz o teólogo William. Seja um pequeno, um recém-nascido, um adolescente,
ou um adulto, ele é, em cada período, um ser humano nos diferentes estágios do seu desenvolvimento. É um ser humano. O feto, pequeno, o recém-nascido, um adolescente, ou um adulto, ele é, em cada período, um ser humano. O feto é um ser humano, o embrião é um ser humano que tem direito a viver. Fecundação, embrião e feto são os nomes das 3 etapas da gestação. Olha que coisa maravilhosa. Fecundação, embrião e feto são os nomes das 3 etapas da gestação. E qual foi a ordem que Deus deu? Sejais fecundos e multiplicai e enchei a terra. É uma ordem de Deus. Mas muitos perguntam, indagam e questionam: quando começa a vida? Muitos cientistas concordam que a vida tem início na fecundação, quando o espermatozoide e o óvulo se fundem, gerando uma nova célula chamada zigoto. Na hora ali do tcheco-tcheco na muchaca, na hora ali do virar dos olhinhos, já houve a vida, já foi fecundado. Quando o espermatozoide do homem entra em contato com o óvulo da mulher, tornando um ovo e caminhando pelas trompas para chegar ao útero, ali já tem uma vida, já foi gerada a vida. A união da mulher com o homem gerou uma vida. Por isso que, graças a Deus, 2 homens não geram vida, 2 mulheres não geram vida. Deus colocou a vida no homem e na mulher. Como que, querendo dizer, ambos, um homem e uma mulher, irão dar origem à vida que eu coloquei neles, na relação sexual dentro do casamento, é claro. Então ali na fecundação, no encontro do espermatozoide com o óvulo, eles se unem, fecundando, fundindo um no outro, gerando vida. A vida que Deus pôs nessa particularidade do homem e da mulher. E ali dá origem à célula que se chama de zigoto. Outros defendem que a vida inicia com a fixação do óvulo fecundado no útero. Veja só as diferenças de opiniões. Tem cientistas que defendem que a vida começa na fecundação, quando o espermatozoide entra em contato com o óvulo, fecundando.
defendem que a vida começa quando esse óvulo fecundado, que vira um ovo, vai para o útero. Ou seja, eles querem defender que enquanto aquele óvulo fecundado, que vira um ovo, não chega ao útero, ele pode ser matado. Porque ali não havia vida. A vida somente se o óvulo fecundado chegar no útero. Porque ele vai pelas trompas da mulher até o útero. E ali no útero, ele se acomoda virando um ovo. Para dar desenvolvimento à criança. Então esses que defendem que a vida é somente quando o óvulo fecundado chegar no útero, é que eles dizem que pode se matar, porque ainda não há vida, o que não é verdade. A vida começa na fecundação, no encontro do espermatozoide com o óvulo. Aí vira um ovo. E aí caminha pelas trompas para se acomodar no útero, para se desenvolver a criança. Mas a vida começa na fecundação. Glória a Deus. Porque eles dizem que esse óvulo fecundado só vai receber o nome de embrião quando chegar no útero da mulher. Enquanto não estiver no útero, enquanto ele estiver andando pelas trompas, ele não é um embrião. É um zigoto. Então pode matar. Pode assassinar. Não. É crime. É assassinato contra a vida. Deus pedirá conta. E o embrião, o período em que se considera, é entre o 7º e o 10º dia de gestação. Período entre o 7º e o 10º dia de gestação. Outros apontam o começo da vida por volta do 14º dia, quando ocorre a formação do sistema nervoso. Veja que o diabo vai trabalhando, fazendo de tudo para ter um meio, uma desculpa justificável para se cometer um aborto. Não querendo aceitar que a vida começa na fecundação. Mas sim no 14º dia, quando ocorre a formação do sistema nervoso no embrião. É tudo coisa do diabo. Tem ainda os que indicam o começo da vida quando o feto tem condições de se desenvolver fora do útero por volta da 25ª semana de gestação. E também os que defendem a ideia de que a vida só se inicia por ocasião do nascimento do bebê, ou seja, enquanto estiver no útero, pode matar. Enquanto estiver dentro do período da 25ª semana, pode matar. É lamentável. É lamentável como que o diabo vem lutando contra a vida para levar mãe e pai a matar os seus filhos.
independente da forma, da maneira como ele foi gerado. O que diz a Bíblia com relação a isso? Ao que acha os cientistas, as autoridades, os governos, que determina e dá direito e poder para matar os filhos? Como as respostas humanas têm sido controversas, o cristão deve buscar a verdade na revelação divina. A palavra de Deus ensina que a vida inicia na fecundação. Jeremias 1:5. Quando Deus fala que antes que Jeremias nascesse, Deus o viu. Deus o viu. Então é na fecundação, é no encontro do espermatozoide com o óvulo. Quando se fundir os dois, ali gerou vida. Ali já há vida. Ali já há um ser humano digno e merecedor de ser respeitado e preservado para o seu desenvolvimento, para o seu nascimento. O rei Davi descreve sua existência como ser vivo desde o início da concepção. Quando ele diz: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais ia sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Salmo 139, verso 16. Por conseguinte, de acordo com as Escrituras, a vida começa quando ocorre a união do gameta masculino ao feminino. E se a palavra de Deus diz, irmão, não se pode contrariar. Pode ser cientista, pode ser lá quem for. A palavra de Deus diz que a vida começa na fecundação. A vida começa na fundição do espermatozoide com o óvulo. A vida começa quando ocorre a união do gameta masculino ao feminino. Esta nova célula é um ser humano e possui identidade própria. Apoiada nas Escrituras, a Igreja de Cristo defende a dignidade humana desde a concepção. Ensina que a vida humana é sagrada e não pode ser violada pelo homem. 1 Samuel 2,6. Que toda ideologia que seculariza os princípios bíblicos deve ser combatida. 2 Timóteo 3,8. Sabiamente, a posição oficial das Assembleias de Deus no Brasil foi assim exarada. A CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, é contrária a essa medida aborto por resultar numa licença ao direito de matar seres humanos indefesos, na sacralidade do útero materno, em qualquer fase da gestação, por ser um atentado contra o direito natural à vida. Carta de Brasília, 41ª, agosto de 2013. É o que firmou as Assembleias de Deus do Brasil. Ser contrária a tal prática criminosa
hedionda contra a vida. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. A legislação brasileira autoriza a interrupção da gravidez em 3 casos somente. Neste tópico, apresentamos as principais implicações éticas para estes tipos de aborto. Aborto de anencéfalo. Aborto de anencéfalo. Em 2012, o Supremo Tribunal Federal, STF, legalizou a interrupção da gravidez de feto anencéfalo, malformação rara do tubo neural. A principal implicação ética desta decisão está no descarte de um ser humano por apresentar uma malformação cerebral. Veja, descartar um ser humano por uma malformação cerebral. Veja a que ponto chega o nosso STF de dizer que o ser humano com malformação cerebral, ele é descartável. Pode ser descartado, assassinado, morto. É isso que o STF está dizendo. Trata-se de uma ideologia racista chamada eugênia, que defende a sobrevivência apenas dos seres saudáveis e fortes. Uma nítida incoerência de quem defende os direitos humanos e ao mesmo tempo age de modo discriminatório. É isso que o nosso STF está se declarando ser. Neste quesito, enfatizam as Escrituras. Para com Deus não há acepção de pessoas. Romanos 2, versículo 11. Aborto em caso de estupro. É outro caso em que a lei permite abortar, como uma justificativa. Como não é necessária a comprovação do crime de estupro e nem autorização judicial para o aborto, a lei é permissiva e complacente com a interrupção da gravidez sob a alegação de estupro, sem que ele tenha ocorrido. É verdade. Será uma desculpa para quem quiser abortar, dizer que foi estuprada. Por quê? Não precisa comprovação que realmente sofreu um crime de estupro e nem de autorização judicial para cometer esse aborto. É só chegar lá e falar que foi estuprada, que aquele filho que está no útero, no ventre, é fruto de um aborto, o que é mentira. Então é uma permissividade para que se pratique aborto, se cometa aborto, alegando ter sido estuprada. Assim discute-se a inviolabilidade do direito à vida no nascituro. Artigo 5º e artigo 2º do Código Civil.
questão ética relaciona-se ao fato de que um crime não pode justificar outro crime. Um crime não justifica outro crime aos olhos de Deus, diante de Deus, perante Deus. Não justifica. Eu matei porque fui estuprada. Eu matei porque esse filho não foi de desejo meu. Não justifica de maneira nenhuma. Para os cristãos, o ensino bíblico é claro. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12, 21. Aborto terapêutico. Procura-se justificar clinicamente esta ação sob a alegação de que a vida de um adulto tem maior valor que a de um ser em gestação. Daí surgem questões éticas quanto à valoração da vida humana, ou a valorização da vida humana. Uma pessoa merece viver e outra não? Tertuliano, em sua obra Apologético 197, ensinava que não existe diferença entre uma pessoa que já tenha nascido e um ser em gestação. Outra questão é acerca do poder sobre a existência. Podemos decidir quem deve viver ou morrer? Não, afirmam as Escrituras que a vida e a morte são unicamente da alçada divina. Só Deus tem o poder de dar a vida, só Deus então tem o poder de tirar a vida, mas ninguém tem esse direito, esse poder. 1 Samuel capítulo 2, versículo 6, Filipenses capítulo 1, versículo 21 ao versículo 24. Neste caso específico, hajamos com sabedoria, prudência e critério, nunca nos esquecendo da sacralidade da vida humana. Ela é sagrada. A vida é um dom de Deus, ela é sagrada. Em face dos avanços médicos e científicos, a Igreja posiciona-se favoravelmente às técnicas reprodutivas que não atentam contra a pureza da relação sexual monogâmica, desde que a fertilização, processo no qual tem início a vida humana, ocorra no interior do corpo da mulher e os gametas utilizados pertençam ao próprio casal. As técnicas em que a fertilização ocorre fora do corpo da mulher, com a respectiva manipulação do embrião, são condenáveis por desrespeitarem o processo de fecundação natural que deve ocorrer no interior do ventre materno. Além de esses procedimentos exporem os embriões ao risco de serem descartados, criopreservados ou utilizados em experimentos, podem possibilitar a comercialização de corpos e de almas, atitude essa escatologicamente prevista e condenada nas Escrituras. Condenamos as técnicas reprodutivas que requerem o descarte de embriões e doação. Rejeitamos a maternidade de substituição, mediante a qual se doa temporariamente o útero. Por ferir a pureza monogâmica, não admitimos a reprodução pós-mortem em virtude
de cessação do vínculo matrimonial. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Aqui está uma advertência para aqueles que se divorciaram e casaram-se novamente, com desculpa de traição, quando a Bíblia não dá esse direito, quando a Bíblia não abre esse precedente, e sim para a separação, mas não para a nova núpcia, porque a palavra de Deus é bem clara, que enquanto o cônjuge for vivo, se vier a ser de outro, é adúltera. Se vier a ser de outra, é adúltero. Mas morrendo o marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Glória a Deus. A valorização da dignidade humana, o direito à vida e o cuidado à pessoa vulnerável são princípios e doutrinas imutáveis do cristianismo. Em uma sociedade secularizada, o cristão precisa tomar cuidado com relativismo e estar alerta quanto às ações de manipulação de sua consciência e o desrespeito à vida humana. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. Glória a Deus. Queridos, amados, que assim nós possamos lutar para preservar a vida e o direito à vida. Ciente de que o aborto é crime. Ciente de que a prática do aborto é assassinato. Em nenhuma circunstância se justifica um crime a outro crime. Mas a vida, ela é sagrada e somente Deus tem o poder para dar e também Ele tem o poder para tirar. Por isso, cuidado, vigiem. Igreja, desperta, irmão e irmã. Porque Deus não dorme. Ele tudo vê, Ele tudo sabe e tudo Ele pedirá conta naquele dia. Que Deus em Cristo Jesus assim possa nos abençoar, nos guardar, nos guiar, nos conduzir na preservação da dignidade e da vida humana. Que assim Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.